Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou falar sobre 6 motivos para você deixar de usar açúcar. O primeiro deles é: o açúcar tem a fama de ter calorias vazias. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conteúdo nutricional do açúcar, principalmente do açúcar branco, é muito reduzido. Ele tem uma quantidade muito pequena de minerais como ferro, cálcio e de vitaminas como vitamina C, vitamina B e outros tipos de vitaminas. Então ele tem um baixo conteúdo nutricional. O segundo motivo para deixar de comer açúcar é que ele faz você comer a mais. Por quê? Porque o seu organismo precisa de nutrientes, o seu organismo precisa do ferro, do cálcio, de vitaminas. Então, já quando você dá açúcar para ele, você não dá esses nutrientes para o seu corpo busca por esses nutrientes, o seu corpo procura esses nutrientes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você ter vontade de comer outros alimentos para garantir esses nutrientes. Então, quando a pessoa consome açúcar, ela acaba consumindo mais calorias do que deveria. E isso leva à terceira razão para deixar de comer açúcar, que é o ganho de peso. Como você vai estar comendo mais calorias, mais comida do que você precisava, você vai acabar ganhando peso. Isso todo mundo que come açúcar, que geralmente come esse alimento todos os dias, sabe que provavelmente você está acima do peso. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E daqueles que comem açúcar, o índice deve ser 70% ou 80% das pessoas que comem açúcar está acima do peso. A quarta razão para deixar de comer açúcar é que ele está envolvido com algumas doenças. Ele é um dos corresponsáveis pelo surgimento de algumas doenças. Eu vou citar aqui algumas delas só para você ter uma noção. Uma delas é o diabetes. Isso provavelmente você já sabe, né? Quem come açúcar ou quem come muito açúcar tem um risco maior de diabetes. A segunda doença que eu gostaria de dizer aqui é a pressão alta. Você pode pensar, mas pressão alta não é causada pelo sal, mas também o açúcar está envolvido com o desenvolvimento de pressão alta, e não é o único fator causador de pressão alta, mas é um dos fatores que faz com que a pessoa desenvolva a pressão alta. E a terceira doença que eu gostaria de citar aqui é a doença de Alzheimer. Num dos vídeos que foi gravado aqui no canal, em que eu apresentei os doutores Sherzai, que são médicos lá dos Estados Unidos, de Loma Linda, eles dizem em seu livro que o principal fator alimentar causador de Alzheimer é o açúcar, principalmente o açúcar refinado. Então, a doença de Alzheimer também é conhecida como diabetes tipo 3, justamente por essa relação que ela tem com o consumo de substâncias doces. A quinta razão que eu gostaria que está relacionada, a quinta razão para deixar de comer açúcar é que o açúcar vicia. Ele é uma substância de sabor muito agradável, então ele vicia. É muito difícil se você tem o hábito, por exemplo, de consumir açúcar todos os dias, ou consumir bastante açúcar no final de semana, isso é muito comum, no final de semana a gente cometer alguns excessos, assim, principalmente em termos de comida salgada, doce ou gordurosa. É muito difícil você deixar de usar o açúcar de uma vez por todas. Assim, você passar, por exemplo, um período de 7 dias sem açúcar, isso é muito difícil se você tem o hábito de consumi-lo diariamente, justamente por causa que essa substância vicia. A sexta razão para deixar de consumir açúcar é que, ao consumir alimentos com açúcar, você vai deixar de comer alimentos saudáveis. Por exemplo, imagine uma mesa, nessa mesa tem um pedaço de bolo, tem uma torta, tem umas bolachas doces, e do lado desses alimentos tem frutas. Se você está habituado a comer açúcar, qual desses alimentos você acha que você vai acabar consumindo?
obviamente que você vai consumir o bolo, a torta, a bolacha e vai deixar meio de lado aquela fruta. Daí você vai comer aqueles alimentos açucarados e seu apetite vai ser saciado e você não vai ter mais o interesse de consumir fruta, ou talvez você coma uma ou um pouquinho mais de uma fruta, mas você não ia consumir tanta fruta se só tivesse fruta naquela mesa, naquela hora. Então é isso aí, as 6 razões para deixar de comer açúcar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o joinha, assine o nosso canal aqui se você não é assinante, compartilhe esse vídeo, essas informações com seus conhecidos e é tudo de bom para você. Até a próxima.